Olá, um bom dia. Hoje vamos tratar um pouquinho sobre 1919. Este é o alegado ano que a Torre de Vigia diz que foi escolhida por Jesus para cuidar dos bens do ano. Deixa eu dar um breve fundo histórico para você, que talvez ainda não conheça a história, da igreja, das seitas e assim por diante. Primeiro ponto que nós precisamos entender. O mundo veio mergulhado em trevas durante um determinado período, que nós vamos chamar aí o período da Idade Média. Logo em seguida, o mundo começa a experimentar o período do racionalismo e também do iluminismo. Chegando a finais do século XIX e início do século XX, nós vamos ter ali períodos muito importantes dentro da história humana. E o que é que acontece? O que acontece é o seguinte: aproximadamente em 1800, portanto início do século XIX, começam a aparecer pessoas. Ô Adelino, tudo bem, querido? César, sejam bem-vindos. Começam a aparecer pessoas sustentando a ideia de que agora irão restaurar a adoração verdadeira. Um dos primeiros que aparece em 1825 é Joseph Smith, que diz que teve o encontro com o anjo Moroni, que na realidade é um demônio, e esse anjo Moroni diz para Joseph Smith que existem placas de ouro, em uma determinada floresta e que é necessário que ele vá atrás dessas placas de ouro. Joseph Smith diz que encontra as placas, as traduz, e essas placas nunca foram encontradas por ninguém. Essas placas nunca foram testemunhadas por ninguém, a não ser pessoas do ciclo imediato do próprio Joseph Smith. Você que está chegando agora, vai dando um likezinho aí, que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse nosso vídeo. Segundo, aparecem um pastor batista chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele começa a fazer alguns estudos baseados em uma visão de um sacerdote católico do século XI, e ele diz que a volta de Jesus Cristo é real e imediata, em 1844. Bom, os milleritas, como eram conhecidos, porque até então ainda não existia a Igreja Adventista, os milleritas, como eram conhecidos, eles sofrem aquilo que vai ser chamado de a grande decepção. E essa grande decepção faz com que muitos abandonem o movimento millerita, outros continuam tentando entender o fenômeno da decepção ou grande desapontamento. Esse grande desapontamento, ele dá origem a um movimento que hoje vamos conhecer como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nesse mesmo século XIX, um jovem chamado Charles Taze Russell, que havia passado pela Igreja Presbiteriana, e esse jovem também havia passado pela Igreja Congregacional, era um empresário com seu pai, ele está desiludido da religião, está desiludido da vida. E ele ouve um pregador adventista chamado Jonas Wendell fazer uma pregação que ele diz que reativou nele o desejo agora de servir a Deus e assim vamos para frente, vamos acordar a religião. Esse é Charles Taze Russell. Tudo isso começa a ocorrer a partir de 1870. Bom, e aí Charles Taze Russell é um cidadão sincero, é um cidadão que não tem conhecimento da Bíblia. Vale a pena lembrar que nesta ocasião nós já tínhamos aí teólogos de renome sendo usados por Deus logo depois do movimento da Reforma em toda a Inglaterra. Nós vamos ter nós vamos ter Charles Haddon Spurgeon, nós vamos ter Fine, nós vamos ter Moody,
todos esses evangelistas pregando e convertendo multidões a Cristo. Todos esses formados nas melhores universidades. Nós vamos ter o final do movimento puritano, né? Com John Wesley. Ou seja, a Bíblia sustentada depois da Idade Média, a Bíblia, juntamente com seus estudiosos, estava em plena atividade quando Russell aparece no cenário. Tanto é que ele vem da igreja presbiteriana. Ele passa pela igreja presbiteriana e pela igreja congregacional. Mas o Russell diz estar decepcionado com os ensinamentos da cristandade. Essa é a ideia do Russell. E aí o que é que Russell faz? Russell, sem o menor conhecimento teológico, Russell, sem o menor conhecimento nas línguas originais grego e hebraico, Russell decide reunir um grupo de homens para estudar a Bíblia. Bom, o que é que Russell faz? Russell, embora bem intencionado, Russell, na realidade, está correndo um sério perigo. Porque não existe como conhecer a palavra de Deus se não for guiado pelo Espírito Santo e esse mesmo Espírito não habilitar a pessoa a partir de tudo que o Espírito desenvolveu durante toda a condução da igreja, que são as doutrinas ortodoxas das Escrituras e que são as próprias regras hermenêuticas, que são como regras matemáticas para a interpretação bíblica. Bom, e aí o que é que acontece? Russell prossegue até 1916, quando morre. Russell morre em 1916. Russell era conhecido por todos na sua época como o escravo fiel e prudente. Russell era conhecido como escravo fiel e prudente. Bom, vamos agora para o site jw.org, que é o site que vai nos ajudar a entender mais alguma coisa. O site diz assim, ó: os estudos diligentes das Escrituras, realizados pelos estudantes da Bíblia, produziram grandes resultados. Aqueles homens e mulheres leais expuseram doutrinas falsas e divulgaram verdades espirituais, produzindo e distribuindo amplamente publicações bíblicas. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é a organização Watchtower sustentando aqui, isso aqui é um artigo de estudo, onde ela começa a sustentar a sua suposta eleição em 1919. Tá? Isso aqui é para ela chegar lá. Então, o primeiro ponto que ele diz aqui é que esses homens, eles expuseram as doutrinas falsas. Vamos anotar isso aqui para a gente não perder? Esses homens expuseram as doutrinas falsas. Esse é o primeiro ponto que aconteceu com esses estudantes da Bíblia. Presta atenção onde isso vai chegar. Seu trabalho conquistou o coração e convenceu a mente de muitos que estavam famintos e sedentos de verdades espirituais. Surge então uma intrigante pergunta: será que os estudantes da Bíblia, nos anos anteriores a 1914, eram o canal designado por meio do qual Cristo alimentaria suas ovelhas? Não. Então, o segundo ponto aqui eles dizem que os estudantes da Bíblia, Russell e seus associados, não eram o escravo. Russell e seus associados não eram o escravo. Isso daqui derruba mais de 100 anos de publicação da Torre de Vigia, onde ela sempre sustentou que Russell fazia parte do escravo, embora não fosse o escravo. Ela sempre sustentou que esse escravo havia começado lá no dia de Pentecostes. Mas agora ela admite que nem Russell, nem seus associados fazem parte do escravo. Não, eles ainda estavam num período de crescimento. E o arranjo de ter um canal para suprir alimento espiritual estava tomando forma.
Aí a pergunta que eu faço é onde a Bíblia diz que haveria um arranjo para ter um canal de alimentação espiritual. Onde a Bíblia diz isso? Porque o que eu conheço que a Bíblia diz é assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Vão, portanto, e façam discípulos de pessoas de todas as nações. Jesus Cristo ressuscita, Jesus Cristo vai para o céu e diz para os seus discípulos: vão e façam discípulos. E numa outra ocasião ele diz: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então existe uma promessa de nosso Senhor Jesus que ele sempre estaria com seus discípulos onde tivessem 2 ou 3. Então essa ideia de que ainda não havia chegado, de que eles ainda estavam em crescimento, o arranjo de ter um canal para suprir o alimento espiritual ainda estava tomando forma. Esse arranjo para ter um canal nunca existiu. Se você está entrando agora, vai dando um like aí, pessoal, vai ajudando o canal. Esse arranjo para ter um canal distribuindo alimento nunca existiu. Ancião, por que nunca existiu? Porque Jesus é claro: eu estarei com vocês todos os dias. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Então Jesus não tem no Novo Testamento nenhuma profecia, não existe dentro da visão apostólica nenhuma ideia de que Jesus iria designar alguém para alimentar alguém. Ele disse: quando chegar o Espírito Santo, João 14, ele vos guiará a toda a verdade. Então, os discípulos de Jesus, em todas as épocas, foram guiados pelo Espírito Santo. Não existe a ideia de um canal escolhido para alimentar o povo de Deus. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro. E nós vamos provar por quê. Esse parágrafo 16 nada mais é do que a base de sustentação para a torre de vigia outorgar a si a autoridade de alimentar os domésticos, de se fazer o servo fiel e prudente. Eu estou lendo a Sentinela, 15/7/2013, página 13. E aí o texto diz, aí o parágrafo 17 diz assim: como vimos no artigo anterior, a época da colheita começou em 1914. Naquele ano, começaram a ocorrer muitos acontecimentos importantes. Jesus foi entronizado no céu e começaram os últimos dias. Então, aqui nós temos um outro problema nas publicações novas da Torre de Vigia. Veja, em 2013, artigo novo, 2013, vamos fazer continha? 2014, 2015, 2016, 2017. 4 anos. Em 2013, a Torre de Vigia diz assim, ó: como vimos no artigo anterior, a época da colheita começou em 1914. Naquele ano, começaram a ocorrer muitos acontecimentos importantes. Jesus foi entronizado como rei nos céus e começaram os últimos dias. Bom, 1914. 1914, tiveram alguns acontecimentos importantes. Jesus foi entronizado como rei nos céus, né? E começaram os últimos dias. É curioso, quando a gente vai fazendo uma pesquisa nas publicações da Torre de Vigia, e a gente vai descobrindo algumas coisas interessantes, porque, conforme eu sempre tenho dito, parece que o departamento que escreve Chico não é o mesmo departamento que escreve Francisco. Então, parece que há problemas. Enquanto eles alegam aqui que 1914
Jesus foi entronizado, a própria Bíblia da Torre de Vigia, lançada em 2015, nos traz aqui a ideia, e você poderá ver aqui, 1914 ou um pouco depois. Perceba que interessante. Veja que apenas 2 anos após escrever esse artigo, a Torre de Vigia tem dúvidas se Jesus realmente foi entronizado nos céus em 1914. Eles têm dúvidas. 1914 ou um pouco depois. Não sou eu quem estou dizendo. É a tradução do Novo Mundo quem está dizendo. Mas vamos continuar o artigo. De 1914 até 1919, Jesus acompanhou seu pai ao templo espiritual para fazer uma obra de inspeção muito necessária. Malaquias 3, de 1 a 4. Vamos ver se Malaquias 3, de 1 a 4 ensina isso? Olha que interessante. Isso que eu estou ensinando, muitas testemunhas de Jeová não conhecem, não sabem. Mas fica aí que vai aprender. Fica aí, se você é testemunho de Jeová, você vai aprender. Aproveita, dá um like, que tem 4 pessoas aí que não deram like. Deve ser testemunho de Jeová escondido. Então dá um like que você está aprendendo comigo, que eu estou te ensinando a estudar sentinela. Vamos para Malaquias. Dá um like aí. Para de ser chupim. Chupim que é desse jeito. Absorve dos outros, mas não ajuda. Então dá um like aí. Não seja chupim não, TJ, que está me assistindo, por favor. Tá bom? Malaquias 4. Primeiro ponto, irmãos, que se não fosse trágico, seria cômico. Ou vice-versa. De 1914 até a parte inicial de 1919, Jesus acompanhou seu pai ao templo espiritual para fazer uma obra de inspeção. Irmãos, eu imagino como esse templo espiritual deve ser longe. Eu fico pensando, como ele deve ser longe. Porque Jesus foi com o pai de 1914 até 1919 para fazer essa obra. Para fazer essa inspeção espiritual. Em matéria de geografia, ele deve ser muito longe. Se esse texto aqui está dizendo que eles foram caminhando. Em matéria de tamanho, também deve ser muito grande. Porque eles levam 3 anos para fazer a obra. Toda seita é simplesmente fantástica nas suas heresias. Como eles inventam sem a menor base bíblica. Veja de novo essa frase que é interessante. De 1914 até a parte inicial de 1919, Jesus acompanhou seu pai ao templo espiritual para fazer uma obra de inspeção e purificação muito necessária. Olha que interessante isso. Esse pessoal subestima o próprio poder de Deus. Não existia obra de purificação alguma. Jesus Cristo disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do sistema de coisas. Não havia obra de purificação alguma. Por quê? Jesus Cristo não pensava em nada desta grande coletividade organizacional que a organização pensa. Onde tiver 2 ou 3 no meu nome, ali eu estou. As igrejas cristãs eram autônomas, reuniam-se pelas casas e todas faziam em nome de Jesus. Então veja, Jeová e Jesus levam 3 anos para inspecionar. Bom, vamos tentar ver o texto que eles dão para a gente tentar explicar, né? Afinal de contas, sempre é uma caixinha de surpresa. Malaquias capítulo 3, versículo de 1 a 4 é o texto. Vejam, enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E de repente o verdadeiro Senhor, a quem vocês procuram,
virá o seu templo, e o mensageiro do pacto, de quem vocês se agradam, virá. Ele certamente virá, diz Jeová dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem conseguirá se manter de pé quando ele aparecer? Pois ele será como fogo do refinador e como a barrela dos lavandeiros. E ele sentará como um refinador e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os depurará como ouro e como prata, e eles certamente se tornarão para Jeová pessoas que apresentam uma oferta para a justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será realmente agradável a Jeová, como nos dias do passado e como nos tempos antigos. Irmãos, vejam só que interessante. A torre de vigia diz que esse texto se aplica ao período que Jeová pegou pela mão de Jesus e foram andando até o templo espiritual para purificar. Será que é este realmente o ensinamento que a igreja neotestamentária deu? Vamos dar uma olhada aqui nas próprias referências. Mateus, no capítulo 3, portanto, logo um pouquinho à frente aí. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 3. Vamos ver a quem Mateus aplicou esse texto. Naqueles dias, João Batista foi pregar no deserto dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. De fato, esse é aquele de quem se falou por meio do profeta Isaías. A voz de alguém está clamando: preparem o caminho para Jeová, endireitem as suas veredas. Não resta dúvida que o momento da purificação, o momento que Jeová veio, conforme nos diz, é quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem à Terra. Portanto, o argumento da Torre de Vigia, de 1914 até a partir de 1919, Jesus acompanhou seu pai ao templo espiritual para fazer uma obra de inspeção. E cita Malaquias 3, de 1 a 4, indicando que existe uma aplicação arbitrária e aleatória do texto, porque Malaquias 3 aplica-se à vinda de Jesus. É só ler a aplicação que o próprio Mateus fez, ler a aplicação que o próprio Marcos fez. Se os apóstolos de Jesus fizeram esta aplicação, será que eu, ou a Torre de Vigia, podemos fazer uma aplicação diferente do cumprimento profético? Você pode escolher ficar com o que Marcos e Mateus, por inspiração, disseram, ou ficar com o que a Torre de Vigia disse, tentando alegar para si a autoridade. De 1914 até 1919, Jesus acompanhou seu pai ao templo espiritual para fazer uma obra de inspeção e purificação muito necessária. A Igreja Adventista tem uma doutrina parecida com a purificação do santuário. Toda seita tem essa ideia. Os Mormons têm uma doutrina parecida de purificação da igreja. Bom, toda seita começa a alegar para si a autoridade a partir de um momento que dizem que toda a igreja cristã entrou em uma apostasia universal e por isso era necessário que eles aparecessem no cenário. Isso cai por terra quando lembramos das palavras de nosso Senhor Jesus, que diz: eu estou com vocês todos os dias. As portas do Hades não vencerão a igreja. Não houve apostasia universal. As portas do Hades não vencerão a igreja. Eu estou com vocês todos os dias. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Então, não existe, como diz o padre Quevedo, nenhuma apostasia
que foi necessário uma restauração da igreja verdadeira. Não existe. Isso é papo de seita, tentando outorgar para si a visão de que eles são a organização de Deus. Bom, mas o texto continua. Daí, começando em 1919, era o tempo de ajuntar um trigo. Será que havia finalmente chegado o tempo para Cristo designar um canal de comunicação para fornecer alimento espiritual? Sem dúvida que sim. Olha que interessante. Você perceba como os argumentos são falaciosos. Perceba como os argumentos são cuidadosamente organizados. Se você ler esse artigo inteiro, é que você fica impressionado quando você chegar nessa minha explicação. Os argumentos são cuidadosamente organizados para conduzir a cabeça da testemunha a entender que eles foram escolhidos como canal de comunicação de Deus. Olha só. Eu vou ler agora o parágrafo inteiro para você entender a falácia. De 1914 até 1919, Jesus acompanhou seu pai ao templo espiritual para fazer uma grande obra de inspeção, purificação muito necessária, que nós já vimos que eles aplicam errado. Aplicam errado o texto de Malaquias. Mateus e Marcos aplicaram a Jesus. Eles aplicam a torre de vigia. Daí começando, em 1919, era o tempo de ajuntar o trigo. Será que havia finalmente chegado o tempo de Cristo designar um canal organizado para fornecer o alimento espiritual? Aqui a torre de vigia está eufórica, um canal organizado. Aí ele diz assim, sem dúvida que sim. Sem dúvida. Afinal de contas, eles precisam alegar para si a autoridade espiritual. Então, sem dúvida que sim. Vamos ao texto. Na sua profecia sobre o fim, Jesus predisse que designaria um canal para suprir alimento espiritual no tempo apropriado. Mateus 24, 45 a 47. Esta é uma outra mentira e é uma outra interpretação errada do texto. Jesus não predisse nada disso. Jesus não predisse nada disso. Vamos ver se Jesus predisse? Mateus 24. Veja, são argumentos bem construídos para a pessoa poder pensar que é verdade. É isso que é problemático. Perceba, na profecia sobre o fim dos tempos, Jesus predisse que designaria um canal para suprir alimento. Vamos ver o que Jesus disse? Mateus 24, 45 a 47. Quem realmente o escravo fiel e prudente, a quem seu senhor encarregou, veja, só um minuto, a quem o senhor encarregou dos seus domésticos para lhe dar o alimento no tempo apropriado. Feliz o escravo, se o seu senhor, quando vier, o encontrar fazendo isso. Digo a verdade a vocês, ele o encarregará de todos os seus bens. Aqui não existe profecia alguma. Esse relato é um relato descritivo, é uma parte de todas as outras parábolas que Jesus Cristo está fazendo. Jesus está mostrando que todo aquele que aceita o Evangelho precisa ser semelhante a um escravo fiel e prudente, que cuida dos interesses do seu patrão. E aí Jesus nos compara a esse escravo e diz que quando ele vier, ele gostará de encontrar escravos fiéis e prudentes, pessoas individuais servindo a ele os interesses do reino. É isso. Jesus não fez profecia nenhuma aqui que haveria um canal de comunicação distribuindo alimento espiritual. Não houve esta profecia. O texto, então, é mal aplicado. Que canal usaria? Fiel ao padrão que estabeleceu no primeiro século, Jesus, mais uma vez, alimentaria muitos pelas mãos de poucos. Mas como nos últimos dias estavam apenas começando,
A pergunta crucial era: quem seriam esses poucos? Essas outras perguntas serão consideradas no próximo artigo, que é o artigo Jesus escolhe os poucos. E aí vai acontecer o seguinte: a torre de vigia argumenta para si que os poucos escolhidos para alimentarem o povo de Deus desde 1919, quando Jesus chegou no templo espiritual para purificação, era a sociedade Torre de Vigia. Olha que interessante. Mas será que a sociedade Torre de Vigia estava qualificada para ser esse canal de comunicação de Deus, se é que ele realmente existiria? Será que a Torre de Vigia estava qualificada para ser esse canal de comunicação de Deus? Vamos ver os antecedentes da Torre de Vigia. Os antecedentes da Torre de Vigia agora para você. Bom, presta atenção aí. Olha só. Primeiro lugar, aprendemos que desde que Russell fundou a Torre de Vigia até 1916, quando Russell morre, nós temos aí vários problemas. Russell estava tentando fundar uma igreja cristã. Russell não tinha intenção nenhuma de fundar a organização Torre de Vigia. Esse é um dos pontos importantes. Então agora, vamos pensar um pouco. Olha só. A Sentinela, 15 de julho de 82, diz assim, na página 21, ela diz assim, ó: podemos esperar agora uma expansão similar da nossa atividade de pregação, neste clímax das eras. Sem dúvida, antes de acabar a grande tribulação, veremos o maior testemunho dado ao nome e ao reino de Deus na história deste mundo. E embora o testemunho dado agora ainda inclua o convite de vir à organização de Jeová para a salvação, sem dúvida virá o tempo em que a mensagem assumirá um tom mais duro. Primeiro ponto, a organização Torre de Vigia assume aqui na revista Sentinela que é necessário estar na organização das testemunhas de Jeová para a salvação. Veja que o texto aqui, ele é muito claro. O texto nos diz assim, olha, presta atenção. Presta atenção. E embora o testemunho dado agora ainda inclua o convite de vir à organização de Jeová para a salvação, sem dúvida, virá o tempo em que a mensagem assumirá um tom mais duro. Então, primeiro ponto, a Torre de Vigia entende e admite que a sua organização é o caminho de salvação. Sentinela, 15 de julho de 82, página 21, que eu citei. Bom, ela alega isso porque diz que foi escolhida por Cristo em 1919. Vamos aos fatos. Primeiro, o livro Estudo das Escrituras, publicado pela Torre de Vigia, o que é que nós percebemos ali? Nós percebemos o uso do símbolo do deus Ra na capa das publicações da Torre de Vigia, o sol alado. Isso no tempo que Jesus vem para a inspeção. A Torre de Vigia tinha nos seus livros, então, o símbolo do deus Ra, o sol alado. Isso está lá na revista A Sentinela, tá? Vamos ver aqui a data? A Sentinela, aliás, no Estudo das Escrituras em inglês. Depois, nós vamos perceber algo muito curioso. Nós vamos perceber que durante muito tempo, a Torre de Vigia usou o logo maçônico dos Cavaleiros Templários, a cruz coroada, que admitidamente é um símbolo maçônico. E isso você pode, inclusive, encontrar no livro Proclamadores do Reino de Deus. Portanto, a Torre de Vigia, quando Jesus chega para a inspeção, ela ainda usa símbolos pagãos dos deuses egípcios nas suas publicações
e ela ainda usa o símbolo maçônico, né, nas suas publicações. Depois, nós vamos ter ali a ideia de que o Russell, ele era o escravo fiel e discreto, o que leva muitos a terem um apreço e quase adoração pelo Russell. E nós vemos escrito nas publicações que muitos viriam e adorariam aos pés de Russell. Agora veja, isso é o povo que disse que estava sendo refinado como ouro quando Jesus Cristo chega. Depois, nós vamos ter ali o ensino de que os cristãos são seres divinos, parecido com o ensino mórmon. Daí logo, todos eles eram deuses, ou teriam verdadeiro caráter de Deus. Ancião, mas onde está escrito isso? Isso está escrito na Torre de Vigia de Sião, de 1881, tá? Edição em inglês. Eu fiz uma pesquisa aqui para trazer isso tudo para vocês. Perceba. Depois, nós vamos ter aqui o ensino de que o inteiro corpo de Cristo, o Deus poderoso, deverá compartilhar o trabalho de restaurar a vida perdida em Adão, e desse modo ser parceiro deste grupo como um todo, e assim será o Pai eterno da raça restaurada. Onde está isso, ancião? Isso está escrito na Torre de Vigia de Sião, também de 1881, página 2 e 3 em inglês. Depois nós temos o ensino de que o Senhor Jesus deveria ser adorado e que ele não é Miguel o arcanjo. A Torre de Vigia já ensinou que Jesus não era Miguel o arcanjo e que ele deveria ser adorado. Onde está isso, ancião? Exorta a expiação entre Deus e os homens, volume 5, 1889, página 85. A Sentinela, novembro de 1879, o Plano Divino das Eras. Só um detalhe, você pode ouvir o que eu estou falando aí, e você pode, em inglês, puxar todo esse material que eu estou citando, que você vai encontrar tudo isso na internet. Todos esses materiais estão disponíveis. Tá? Então tá aí. Depois, nós vamos ter aqui um outro ponto. A celebração de aniversários e do Natal. Né? Onde estava isso, ancião? As Testemunhas de Jeová comemoravam-se o Natal e também comemoravam os aniversários. Onde é que está escrito isso? Bom, vamos lá. Cadê aqui, ó? As Testemunhas de Jeová, proclamadores do Reino de Deus, e também na Torre de Vigia de Sião de 1904, edição em inglês. Então admite-se que comemoravam aniversários e também comemoravam o Natal. Aí depois, nós temos o ensino de que as Testemunhas de Jeová podiam se juntar às Forças Armadas, mas não podiam atirar em ninguém. Onde é que está esse ensino, ancião? Torre de Vigia de Sião, de 1898, página 204. E também na página 231. Depois, nós vamos ter um outro ensinamento. O ensino que a pele branca é melhor do que a pele negra e que a raça branca exibe algumas qualidades superiores a qualquer uma outra. Onde é que está escrito isso, ancião? Vamos lá. Referência. Torre de Vigia de Sião, 1º de outubro de 1900. Torre de Vigia de Sião, 15 de julho de 1902. Então é lá que está escrito. Depois nós vamos ter o ensinamento, o ensino de que Jeová governa seu universo a partir da estrela Alcione, na constelação de Pleiades. Porque a Torre de Vigia não acredita que Deus seja onipresente. Então ela diz que Jeová tem um lugar estabelecido. Ensinou-se durante muito tempo que Jeová governava da estrela Alcione. Ancião, onde é que está escrito isso? Isso está escrito no livro Venha o Teu Reino, volume 3, página
237 em inglês. Página 237 em inglês. O ensino de que a grande pirâmide de Gizé era a testemunha de pedra de Deus, que provava as afirmações de Russell, de que o tempo do fim abrangiam desde 1799 a 1914, com o começo da presença invisível de Jesus em 1874 e a destruição dos governos em 1914. Onde é que está escrito isso, ancião? Nós vamos ter isso escrito na Sentinela, o Mistério Consumado, aliás, Testemunho de Jeová Proclamadores do Reino de Deus, em inglês, e também no livro O Mistério Consumado, ok? Ou seja, o que é que a gente consegue enxergar? Nós enxergamos alguns ensinamentos que a Torre de Vigia tinha, e que quando eles alegam que Jesus chegou, eles ainda ensinavam tudo isso. Quando dá 1917, a Torre de Vigia está num racha, que é o grande cisma de 1917. Rutherford tentando tomar a direção da Torre de Vigia. Tudo isso vai acontecer. E aí Jesus escolheu a Torre de Vigia. Com todos esses erros, a sociedade tem coragem de dizer que Jesus chegou ao templo espiritual de 1914 a 1919 e escolheu a Torre de Vigia. Será que diante de todos esses erros doutrinários, a Torre de Vigia foi escolhida em 1919? É claro que não. E aí você diz, ancião, supondo que fosse, não deveriam andar corretamente? Deveriam. Supondo que fosse escolhida. Logo, em 1925, vem a falsa profecia de que Abraão, Isaque e Jacó ressuscitariam e morariam na mansão chamada Bet Sarim, onde Rutherford passava ali o seu veraneio, na companhia da sua pupila e de outros membros da sede. A Torre de Vigia de Sião, definitivamente, nunca pôde ter sido escolhida como canal de comunicação de Deus em 1919. Um estudo dos fatos comprova que é apenas uma falácia para outorgar a si o direito de governar a vida de 8 milhões de pessoas na face da Terra. Não submeta a sua vida a este governo. Submeta a sua vida ao governo de Jesus Cristo. O meu justo viverá pela fé. O meu justo não viverá por uma organização. O meu justo viverá pela fé. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todo o poder me foi dado nos céus e da terra. O Espírito vos guiará a toda a verdade. Portanto, se você ainda está refém, está cativo deste poder insidioso que a Torre de Vigia colocou sobre as pessoas, é hora de você entrar no seu quarto e orar a nosso Senhor e Pai Jeová para que Ele lhe liberte das garras humanas de um poder humano que tem destruído a vida de milhares de pessoas através das suas falsas doutrinas, através da sua presunção e orgulho em dizer que fala em nome de Jeová como seu profeta. Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.